Olá pessoal, sou o Birajara e esse é mais um vídeo da série Informativos do STJ de 2019, segundo semestre. E aqui nesse vídeo a gente não vai tratar só de um, mas vamos tratar de uma sequência de informativos sobre o cabimento de agravo de instrumento. Começando pelo informativo número 654, e ele trata ali de uma análise da decisão que acolhe ou rejeita, dependendo do caso, a arguição de impossibilidade jurídica do pedido. E essa é uma situação interessante porque ela esbarra no artigo 1015, inciso 2 do CPC, que trata de cabimento de agravo contra decisões relativas ao mérito. O que seriam decisões relativas ao mérito? Porque você pode dizer assim, né, você acadêmico, advogado, decisões relativas ao mérito são decisões que se constituiriam de sentença, e contra a sentença o que cabe é a apelação, não é agravo de instrumento. Não, mas não pode, então não pode ser isso que o 1015.2 esteja tratando. Ele está falando de decisões interlocutórias relativas ao mérito. Exemplo, justamente esse do informativo 654. Decisão que não acolhe o argumento, né, o fundamento, o pleito de impossibilidade jurídica do pedido. O réu arguiu a impossibilidade jurídica do pedido e o juiz rejeitou e o processo prosseguiu. Então, ali no saneador, ali no despacho saneador, o juiz analisou o pleito do réu, que estava então pretendendo uma extinção desde logo por impossibilidade jurídica, que no Código de 2015 se refere ao mérito, e o juiz rejeitou, dizendo, não, o pedido é juridicamente possível e o processo vai continuar. Daí essa decisão ter se tornado uma decisão interlocutória. E por conta disso, cabe, né, o julgado está entendendo que cabe o agravo de instrumento com fundamento no 1015, inciso 2. Situações semelhantes se enquadram aí. Por exemplo, não aceitar, não acolher prescrição, não acolher decadência, não acolher alguma matéria prejudicial, prejudicial ao mérito, portanto, que faça com que se enquadre no 1015, inciso 2, e, portanto, caberá agravo de instrumento. Continuando, nós temos uma outra situação ali de agravo de instrumento que está no informativo 654. Informativo 654, que trata de decisão interlocutória que defere produção de prova em ação de prestação de contas. Sendo que aqui o STJ está dizendo que não cabe agravo de instrumento e que, de fato, é algo plausível, já era de se esperar. A ação de prestação ou de exigir contas é uma ação de conhecimento, ainda que tenha procedimento especial, mas é uma ação de conhecimento. E, portanto, estando, né, se tratando de uma decisão sobre provas numa ação de conhecimento, de maneira alguma se enquadra na hipótese, né, em uma das hipóteses do artigo 1015 do CPC. Outra situação, e a última, enfim, aliás, a penúltima, de cabimento ou não de agravo de instrumento, e eu já digo que é de descabimento, aqui está no informativo 653, a decisão que fixa pontos controvertidos e defere produção de provas. O que o STJ está entendendo?
o STJ está entendendo que, mais uma vez, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1015. Realmente, mais uma vez, a gente está diante de produção de provas e também decisão que fixa pontos controvertidos, né? Decisão saneadora, essa também não está prevista no 1015, então, de fato, não faria sentido caber o agravo de instrumento. E uma última situação sobre cabimento de agravo de instrumento é a prevista no artigo, no informativo 651. Essa é um informativo bem interessante, porque ele está analisando decisões com duplo sentido, de duplo conteúdo. E ele então está tratando de determinado caso em que, numa decisão interlocutória, foram tratados mais de um ponto e se está apurando ali se uma decisão como essa é passível de agravo, tendo em vista os pontos por que passou o magistrado ao proferir a sua decisão. Então, por exemplo, né, no nosso caso aqui, especificamente, é uma decisão que trata de uma mesma decisão, que trata de intervenção de terceiro e de deslocamento de competência por conta dessa intervenção de terceiro. Então, a questão aqui é: contra a intervenção de terceiro, existe previsão para o agravo de instrumento. Mas em relação à competência, não existe. Então, o que o STJ está dizendo? É preciso ver qual é o conteúdo principal dessa decisão. Essa decisão tem como ponto principal a intervenção de terceiro ou a competência. Se for a intervenção de terceiro, cabe agravo de instrumento. Se a questão principal fosse a competência, não caberia agravo de instrumento. Então, esse é um julgado bem complexo, uma situação que você tem que ver com calma. Eu repito, é o informativo 651 do STJ. Leia-o com cuidado, mas já fica aqui a dica de que mesmo decisões com duplo conteúdo pode ser que sejam agraváveis, vendo-se ali o caso concreto e para a gente ver, conforme o caso, qual seria o conteúdo principal, o conteúdo mandante, e a partir daí definir se seria cabível ou não o agravo de instrumento. Como no presente caso o mandante seria a intervenção de terceiro, mesmo porque a competência só ocorrerá dependendo da intervenção, se ela foi acolhida ou não, então o agravo deveria ser cabível, tendo em vista que contra a admissibilidade ou não de intervenção de terceiro, cabe agravo na forma do 1015 do CPC. Então é isso, pessoal. Grande abraço.